Boa noite! Paz do Senhor, irmãos. Desejo do nosso coração que vocês estejam bem, com alegria. Apesar das circunstâncias, precisamos glorificar a Deus. E é com esta palavra que eu quero começar e partilhar algo convosco. Se puderem abrir nas vossas casas, em 1 de Pedro 4,16, eu gostava de ler este verso e de deixar-vos um pequeno texto, algo como um devocional para vocês meditarem e que seja também de bênção para as vossas vidas, para aquilo que estão a passar e que possamos glorificar a Deus em todas as circunstâncias, lugares, tempos, porque Deus é digno de toda a glorificação e honra. Amém? Amém. Diz assim, 1 de Pedro 4,16: Mas se padeces, como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. E é verdade, a felicidade verdadeira, ela tem coexistência com a dor. Ela é temperada com lágrimas e mantém-se de pé até na hora do luto. Por termos uma viva esperança, caminhamos neste mundo com os pés na terra e os olhos nos céus. Amém. Somos felizes quando choramos pelos nossos próprios pecados e quando somos perseguidos pelos pecados dos outros. Jesus conclui a lista das bem-aventuranças, como temos lido e estudado lá na igreja: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrer por causa dos nossos próprios erros deve ser motivo de vergonha, porque já não deveríamos estar a cair nesses erros. Agora, sofrer por causa da justiça, porém, é motivo de grande alegria. Também os profetas que viveram antes de nós suportaram toda esta sorte de perseguições por causa da justiça. Jesus, de igual modo, foi perseguido por andar por toda a parte fazendo o que era bem, o que era bom. Semelhantemente, os apóstolos foram perseguidos por viverem em santidade e por pregarem a verdade. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Temos, contudo, a promessa de que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. Amém. E o sofrimento do tempo presente, ela não se compara às glórias por vir, a serem reveladas em nós. A felicidade da qual desfrutamos agora é apenas um prelúdio, algo que vai ser eterno, porque a nossa felicidade, essa vai ser eterna também. Amém? Amém. Eu quero vos deixar esta palavra. Amém. Vamos orar Vamos e de seguida vamos louvar ao Senhor com este sentido, com este sentimento de que Deus é digno de toda a honra e louvor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Deus, pela Tua presença, Senhor, na nossa vida, Pai. Como ouvimos, Deus, tanto no dia bom como no dia mau, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu nos amas, Deus, e Tu, Senhor, nos restituis, Pai, as forças, Pai, e nos ensinas, Pai, a andar, Senhor, sobre o vale da sombra da morte, Deus. Senhor, obrigada, Senhor, porque, Senhor, Tu reconstróis o nosso coração todos os dias, Pai, e nos ensinas a amar mais e mais, não importa a circunstância, Senhor. Pai, faz de nós pessoas firmes, Pai, na Tua presença, na Tua palavra, obedientes, Deus, aos Teus mandamentos, seguindo sempre, Pai, o caminho reto, o caminho que é Jesus Cristo, Pai. Senhor, não desvies, Senhor, não deixes desviar de nós, Pai, a Tua luz, Pai, mas que nós possamos focar, Senhor, naquilo que vem do alto, na nossa recompensa nos céus, Pai, Amém, e não ficarmos, Deus, retidos, Pai, aqui com as coisas vãs desta terra que se acabam, Senhor. Pai, ajuda-nos a estar, Senhor, na Tua presença em todo o tempo, louvando e glorificando o Teu nome, Pai, porque há prazer em Ti, Senhor. É verdade. Há prazer, Senhor, no Teu nome, há prazer, Senhor, em estar na Tua presença, Senhor. Verdade, Pai. Não deixes a nossa mente se enganar com coisas passageiras, Pai, com coisas que têm uma validade, Deus, mas que nós possamos buscar aquilo que é eterno, Pai, porque isso, Senhor, completa a nossa alma, completa o nosso ser, Deus. Senhor, eu te peço por cada um, Senhor, que está, Senhor, a ver, Senhor, que Tu possas, Senhor, completar o seu ser neste momento, Deus, com a Tua palavra, Amém, Senhor, Pai. que liberta, Senhor, do pecado, da injustiça, do mal, da maldade, Deus. Senhor, que Tu possas ser o foco de todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Possas ser o princípio e o fim de todas as coisas, Pai. E que nós possamos encontrar-Te sempre, Senhor, dentro de nós, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aquele que nos relembra os mandamentos, que nos relembra a palavra, que nos relembra dos dias bons e dos dias maus que nós já passamos e que Tu nunca nos abandonaste, Deus. Senhor, obrigada, Pai.
Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua obra e por podermos fazer as boas obras, Senhor, em Teu nome, Deus. Que privilégio é, Senhor. Nós podemos ser perseguidos porque estamos, Senhor, em santidade e vivemos, Senhor, na Tua justiça, Pai. Porque nem disso nós éramos dignos, Pai. Mas Tu, Senhor, morreste naquela cruz e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus através daquilo que Tu fizeste, da Tua ressurreição, Senhor, e da vida, Senhor, que Tu nos dás, Pai, e da esperança que Tu nos dás na vida eterna, Deus, em nome de Jesus, Amém, Pai. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Eu louvo ao Teu nome. Louvo ao Teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome. O nome que é maior que todo nome. Eu louvo o Teu nome, Deus. Eu louvo o Teu nome. Louvo ao Teu nome. O nome que está sobre todo nome. E toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vivo. Teu nome é vivo. Teu nome é esperança em mim. A esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado.
Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Glória ao teu santo nome, Deus. Senhor, o teu nome é a esperança, Senhor. A esperança que nós necessitamos, Pai, porque o teu nome está acima de todo nome, Deus. Senhor, não há nada mais importante, não há nada, Senhor, em que nós temos que colocar tanta confiança, ou toda a confiança, Senhor, senão no teu grande nome, Pai. Senhor, tu és aquele que venceste a morte por cada um de nós, Deus, que venceste o pecado, e hoje nós podemos viver em santidade, Senhor, através, Senhor, do teu ato, Senhor, através da tua entrega, Pai. Por isso, Senhor, como nós, Senhor, fomos ensinados, Deus, também queremos nos entregar totalmente a Ti, Senhor, de braços abertos, Deus, não olhando, Deus, para a circunstância, Deus, não olhando, Senhor, para o limite, Senhor, da nossa vida, Pai, mas olhando, Senhor, para a nossa esperança, que és Tu, Pai, olhando, Senhor, para aquilo que vem do alto, Deus, para aquilo que Tu nos prometeste, Senhor, a vida eterna, Pai, a glória, Senhor, nos céus, Pai. Senhor, que o nosso coração se possa achar, Senhor, completamente, Deus, rendido à Tua presença, Pai. Completamente rendido, Senhor, em obediência a Ti, Senhor. Obediência aos Teus mandamentos, obediência, Senhor, à Tua palavra, Deus. Não nos deixes ser enganados, Pai, por falta de conhecimento, mas traz, Senhor, a fome e a sede da Tua palavra, Pai. Senhor, não nos deixes ser confundidos, Senhor, por vãs doutrinas, Pai, dos homens, mas que nós possamos buscar sempre, Senhor, sempre, Pai, a Tua vontade, Deus, sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que nós possamos ser achados, de mãos levantadas na dificuldade, Deus. Possamos, Senhor, ser achados, Pai, que os olhos bem altos, Senhor, não olhando à nossa volta, mas olhando para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Sabemos que nada, Senhor, tem, Senhor, fim em Ti, tudo é eterno, Pai. E nós queremos, Senhor, estar contigo eternamente, Deus. Esse é o nosso desejo, Deus. Mais do que qualquer outra coisa, Pai, que nós possamos habitar nos Teus átrios, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e aprender de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Amém. Santo és Tu, Senhor, e adoramos, ó Pai. Ouve, Deus, o louvor, Senhor, do nosso coração, Senhor. Ouve o louvor, Senhor. Ouve, Deus, o louvor, Senhor. Ouve, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. Ouve o louvor do meu coração, pensando em Ti, entrego gratidão. Eu Te amo, Jesus, eu Te amo. Declara o Teu amor a Ele nesta noite. Eu declaro o meu amor. Estou ansioso por Ti, Senhor. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Ouve o louvor do meu coração, pensando em Ti, entrego gratidão. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Eu declaro
teu poder e a tua majestade. Levanta as tuas mãos, levanta as minhas mãos, encontrar a tua face, pois só tu és meu sol e escudo. Ansiar por ti, Jesus. Ansiar por ti, Senhor. Ansiar louvando sempre teu poder e a tua majestade. Levanto as minhas mãos a ti, levantar as minhas mãos e encontrar a tua face, pois só tu és meu sol e escudo. Glória ao teu santo nome, Deus. Que o nosso coração, Senhor, possa, Senhor, ansiar, Deus. Ansiar por ti, pela tua presença, Pai. Ansiar, Deus, pela tua vontade, pela tua voz, Deus. Ansiar pelo teu amor, Deus. Senhor, que nós possamos estar, Senhor, em louvor, Senhor, e em gratidão em todo o tempo, Pai. Aconteça o que acontecer, Pai. Que a nossa fé, Senhor, não dependa da circunstância, Deus. Que o nosso louvor não dependa da circunstância, Pai. Mas que nós possamos louvar o teu nome sempre, Pai. E sempre, Pai, de mãos levantadas, Pai. Encontrar a tua face, Pai. Senhor, não há nada, Senhor, mais apaixonante, Deus. Mais, Senhor, hesitante, Pai, mais, Senhor, do que tudo nesta terra, Pai, do que encontrar, Senhor, a tua face, Pai, a tua maravilhosa face, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ansiar por ti, Jesus. Ansiar por ti, Senhor. Ansiar louvando sempre teu poder e a tua majestade. Levantar as minhas mãos, levantar as minhas mãos e encontrar a tua face, pois só tu és meu sol e escudo. Pois só tu és meu sol e escudo. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Será que tu podes dizer nesta noite: só tu és, Senhor, o meu sol, o meu escudo, Sim, só tu o mais és. importante de todo o dia é a tua Só tu és, presença. meu sol. O mais importante de todas as coisas é a tua luz que ilumina a escuridão que ainda está dentro de mim, que me confronta, Só tu que és, tira aquilo que está errado, nosso sol. que me convence da justiça. Pai, tu és tudo, Senhor, o que nós necessitamos, Pai, hoje e para sempre, Pai. Sabemos que é eterno a tua palavra, Deus. Sabemos que a única coisa que muda com a tua palavra, Deus, é a nossa condição, é a nossa atitude.
plenitude, Pai. Senhor, ajuda-nos, Deus, em que, Senhor, a soberba não tome conta do nosso coração, Senhor. O egocentrismo, Senhor, não tome conta de nós, Pai. Mas que, Senhor, que o Teu conhecimento possa crescer em nós, Senhor, e nós possamos ser humildes e firmes, Pai, em Ti, Deus. Obrigado, Pai. Senhor, Te colocando sempre no trono, Pai, de todas as coisas, Pai, no controle de todas as coisas, Pai. Toma o nosso coração, Toma, Senhor. Senhor. Toma o nosso coração, Nosso Senhor. coração. Senhor, toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Quebra, Senhor. Quebra-nos, Deus, nas Tuas mãos, Senhor, Pai. E refaz, refaz, Senhor, a nossa vida, Senhor, de novo, Pai. Queremos nascer de novo, Senhor. Queremos andar sempre contigo, Deus. Mudando, Senhor, a nossa vida, Senhor. Mudando as nossas decisões para que Tu apareças, Pai. E nós diminuamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ansiar por Ti, Senhor. Ansiar louvando sempre Teu poder e a Tua majestade. Levanta-me alto. Obrigado, Pai. Levantar as minhas mãos e encontrar a Tua face, pois só Tu és meu sol e escudo, pois só Tu és, Só Tu és, Senhor, nosso sol. pois só Tu és meu sol e escudo. Aleluia, Pai. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Obrigado. Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, O nome que Jesus. está acima de todo o nome. O nome que quebra o jugo. O nome que destrói as trevas. O nome que nos tira do pecado. Obrigado, O nome Pai. que nos leva para a Sua maravilhosa luz, para o Seu maravilhoso reino. O nome que nos deu entrada para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Pai amado, Aleluia. Deus. Obrigado, Amém? Pai. Amém. Que Tu possas, durante este fim de semana que se segue, que Tu possas convidar alguém, demonstrando o Teu amor por esse grande É verdade. Deus, por esse grande Jesus que demonstrou o Seu amor naquela cruz para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Que Tu possas falar aí em tua casa, se ainda não conhecem Deus, sem vergonha, sem medo, sem temor àquilo que podem dizer sobre Ti. Que Tu possas continuar a falar do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder para Amém. mudar as vidas. Amém. E que Tu possas falar deste Evangelho, porque é Ele que sara, é Ele que liberta os cativos do pecado. Ei, ó. É este Evangelho, é esta palavra que tira o mal de dentro de nós. Não dá para viver com Cristo sem conhecer a Sua palavra. Amém? Amém. Que possas Obrigada, fazer Deus. este propósito, trazeres uma pessoa à casa do Senhor neste domingo, às 10 da manhã. Que Tu possas trazer, não só por trazer ou trazer por engano, porque às vezes nós fazemos isso. Eu vou-te levar a um lugar e nem explicamos para que vão, mas mostrando com a tua vida o quanto tu amas a Deus, para que possas também influenciar outros a amá-lo. Amém. Um grande Amém. beijinho, um grande abraço. Fica já a seguir com a pregação, que vai ser uma bênção. Amém. E até já. Até já. Já. Boa noite a todos, vos saúdo com a doce paz de Jesus. Queridos, trago de Deus uma palavra simples, querendo como palavra de Deus que irá fortalecer o nosso coração, que irá fortalecer a nossa vida. Sempre digo isto, que os tempos em que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis, são tempos proféticos, são tempos trabalhosos. E mais que nunca, o nosso coração precisa de estar bem entregue nas mãos de Deus.
É isso que estamos fazendo nesta noite através desta plataforma, não trazendo julgamento nem condenação, porque não é isso que queremos fazer, mas trazendo a graça de Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa, queridos irmãos. Amém? Então vamos começar com o nosso primeiro texto. Ele encontra-se na Epístola de Tito a Paulo. Vamos abrir então a nossa Bíblia juntos, é o Novo Testamento, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos ler então este verso 11 do capítulo 2 de Tito. Tito diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Eu vou repetir este verso, que ele tem muito valor, como toda a palavra de Deus tem. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Queridos, eu dei um tema à nossa meditação nesta noite. E o tema é, se não fosse pela graça de Deus. Se não fosse pela graça de Deus. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui nesta noite, nesta plataforma juntos, anunciando esta graça maravilhosa que é Jesus Cristo. A leitura que nós fizemos diz mesmo isso, que a graça de Deus ela se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, meus queridos irmãos, a graça de Deus é o veículo da nossa salvação. E o cristianismo fala-nos de um Deus de graça que decidiu dar ao homem todos os seus benefícios. Todos. Amor, salvação, perdão, cura e a plenitude do seu Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida de qualidade, vida de abundância. O que é isto senão graça? Isto é graça. Isto é favor que nenhum de nós merece. Graça é sempre a expressão do amor de Deus na tua vida e na minha vida. Eu costumo dizer, graça é um presente do céu para quem não merece nada. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor enviou da sua graça. Não fora pela graça de Deus, seríamos miseráveis e sem esperança. Diz que o menino crescia, isto falando de Jesus, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Queridos irmãos, tal como Jesus precisou, nós precisamos também de nos tornarmos fortes no Espírito, cheios da sabedoria de Deus e ter sua graça sobre nós. Jesus precisou, na sua humanidade, tal como nós precisamos também na nossa humanidade. E o grande amor de Deus é revelado à humanidade logo no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Gênesis. E o que é que nos diz o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Gênesis? O capítulo 1 de Gênesis fala da criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. E se nós formos ler o capítulo 2, diz, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E o Senhor soprou em seus narizes o fogo da vida. O homem foi feito alma vivente. Infelizmente, este homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, quebrou os seus planos. Sabemos o que aconteceu no jardim. A serpente enganou este homem e o pecado entrou no homem. E o homem morre espiritualmente. Este homem fica afastado da comunhão de Deus. Este homem fica longe de Deus. Ele é expulso do jardim, é expulso da presença de Deus. E aqui Deus perde a obra-prima das suas mãos. Perde aquilo que mais importante dele, da sua criação, o homem, que criou à sua imagem e que criou à sua semelhança. A obra-prima das suas mãos, Deus perde. O motivo da sua glória e o motivo do seu louvor era este homem. Mas, queridos, temos boas notícias para nós. No Evangelho de João, no capítulo 1, aquele verso 40 que nós muitas vezes lemos e que meditamos tanto, porque é muito importante na nossa caminhada, João diz, neste capítulo 1 e neste verso 14, que o Verbo, Jesus é o Verbo, que o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu acho que isto é muito lindo. A graça de Deus se manifesta aqui para com toda a humanidade caída, queridos. Sabemos que Jesus estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio, Jesus estava com o Pai. Jesus estava com Deus. Mas agora ele estava se tornando carne para que pudesse salvar todos. Todos que não tinham solução, pois aqueles que não tinham Salvador. E isto é graça. Graça é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus.
Este verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Significa lembrar João 3,16, queridos, que nós também conhecemos também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha. Tenha o quem? Tenha vida eterna. Queridos irmãos e amigos, me alegro muito quando penso que Deus bom, que Deus misericordioso eu tenho. Que Deus bom e que Deus misericordioso tu tens. Amém? No dia marcado no seu calendário, Ele me buscou. E no dia marcado no seu calendário, Ele te buscou. Foi o Pai que te buscou. Foi o Pai que nos tirou do reino das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós vivíamos num charco de lodo, de pecado. E Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor, em Jesus Cristo. E mais, nos deu uma nova canção. Colocou um manto de justiça sobre os nossos ombros e colocou os nossos pés na rocha que é Ele. E este é o coração do Evangelho. Este é o coração do cristianismo. O coração do Evangelho, o coração do cristianismo resume-se apenas em que o Filho de Deus veio buscar e veio salvar aquilo que estava perdido. Amém? Nós merecíamos condenação. Tu e eu merecíamos punição. Mas o Filho do Homem, Jesus, o Nazareno, veio. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E a cruz, queridos, a cruz é a maior expressão da graça de Deus. Eu vou repetir, a cruz é a maior expressão da graça, do amor de Deus. Ali na cruz estava um homem sangrando, estava aquele homem pendurado, dando a sua vida pela humanidade perdida. Ali, Deus Pai satisfez a sua justiça. Deus Pai satisfez na cruz a sua justiça, sem negar o seu amor. Amém? Ele satisfez a sua justiça, não negando o seu amor. Glória a Deus, Ele merece todo o nosso amor. Ele merece toda a nossa rendição. Amém? Glória a Deus. Deus satisfez sua justiça, sem negar o seu amor. E para mim isto é muito lindo mesmo. Que grandeza de amor! Quando conhecemos esta graça, nós ficamos constrangidos com tanto amor. Constrangidos com tanto amor. Porque Jesus é a encarnação da graça e do amor de Deus por nós. Ele sofreu e foi punido no meu lugar e no teu lugar. Amém? Podemos abrir agora a nossa Bíblia em Lucas. Lucas 15 é um capítulo lindo, muito lindo. Lucas 15, o capítulo 1 Lucas 15, o verso 1 e 2, que nós também vamos ler, tem alguma importância para nós aqui neste contexto. Que diz assim: e chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Queridos, eu vou fazer uma pergunta, ou duas. Quem se chegava a Jesus para o ouvir? Quem? Quem tinha fome e sede de o ouvir? Quem? Quem eram essas pessoas que tinham fome e sede de ouvir e que se chegavam a ele? O que lemos, a Bíblia diz que eram pecadores e publicanos, gente sem escrúpulos, gente que não tinha amor à sua pátria. O exemplo de Zaqueu, que nós conhecemos. Zaqueu, o publicano, que roubava os impostos. Eram gente que comia com ele, sim, gente que bebia com ele. Mas era gente a quem Jesus abria o coração e lhes ensinava acerca do reino de Deus. E eles o ouviam com muita atenção, porque Jesus lhes falava e ensinava como ninguém. Jesus ensinava e falava para eles como ninguém. Sabe, o coração daquele jovem, daquele rabi, daquele jovem tão novo, aquele rabi, aquele mestre, o coração dele atraía-os. As suas palavras cheias de ternura os consolava. E eles diziam: ninguém fala como ele. Como nós gostaríamos de estar ali. Certamente as suas palavras eram cheias de autoridade, mas também cheias de consolo e conforto. Por isso mesmo esta gente, estes publicanos e estes pecadores, se chegavam a ele para o ouvir. Por outro lado, nós temos os fariseus, os religiosos, os escribas, a elite daquele tempo, que não se aproximava dele, que ficavam longe, olhando de lado, murmurando talvez. Que falta de misericórdia, que falta de amor no coração daquela gente. E é por causa da atitude e do coração destes escribas e destes fariseus
que Jesus propôs 3 parábolas em Lucas 15, e que nós conhecemos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Em todas estas 3 parábolas, Jesus se assume como aquele que veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Queridos, e ao meditarmos nestas 3 parábolas, podemos dizer com verdade que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça de Deus. É um presente dado a quem não merece nada. E muito rapidinho, nós vamos ler a parábola da ovelha perdida. Ainda que estão 3, mas vamos somente à ovelha perdida e também falar um pouco do pródigo. Na ovelha perdida encontramos no verso 3 ao verso 7 de Lucas 15. E o verso 3 diz: E ele lhes propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Amém? Que ninguém, em perfeita consciência, meus queridos irmãos, deixaria 99 ovelhas lá no deserto, correndo perigo naquele deserto, para ir atrás de uma única ovelhinha que se tinha perdido, que tinha ficado por ali. O que é isto senão graça? Isto é graça. Isto é a favor de Deus. A graça de Deus altera a lógica e o bom senso. A graça de Deus não é humana, queridos. A graça de Deus é sobrenatural. A graça de Deus é celestial. A graça de Deus veio do céu. Graça é Jesus. Amém. Enquanto houver uma só pessoa perdida, queridos irmãos, Jesus, o nosso bom pastor, ele estará buscando para ele se alegrar com o trabalho da sua alma. Porque ele se alegra com o trabalho da sua alma. E o trabalho da sua alma são as vidas. São vidas para ele. Vidas salvas para ele. Famílias salvas para ele. Como precisamos de compreender este amor, queridos. Amor que tudo dá, que a nada merece. Ele nos amou quando nós estávamos de costas voltadas para ele. Todos nós estávamos aqui, todos nós que estamos aqui esta noite nesta plataforma, foi porque um dia o nosso pastor, o sumo pastor, nos procurou, amém? Nos procurou, nos atraiu a ele com cordas de amor. E é na manifestação deste amor incondicional que nós conhecemos a graça de Deus, que nós conhecemos o grito da cruz. Quando Jesus diz: Pai, entrego o meu espírito, está consumado. Amém, glória a Deus. E neste mesmo capítulo 15 de Lucas, nós encontramos, como lemos, e pensamos somente na parábola do filho pródigo. Certamente todos conhecemos esta parábola. Nesta parábola, a intenção do Espírito Santo não é falar do filho. Não. A grande questão aqui é entender e conhecer o coração daquele pai. Entender e conhecer o coração daquele pai. Aquele pai que cada dia esperava o seu filho. Esperava o seu filho com saudade. E um dia o filho chegou. E o lindo é que, ao chegar, encontrou o coração gracioso do pai. Um coração que recebeu o seu filho. Recebeu o seu filho sem sermões, recebeu o seu filho sem censura, recebeu o seu filho sem questionamento, sem condenação. Mas colocou este filho na posição de filho. Não era, ele tinha ido embora, mas ele o colocou de volta na posição de filho. Houve uma festa, houve muita alegria, houve muito contentamento, houve muito perdão. Por quem? Porque havia lugar na casa do pai para este filho. Houve um anel para o dedo, houve uma sandália para o pé, aleluia, glória a Deus. Não houve sermão, não houve censura, não houve questionamento, mas houve perdão, houve festa, houve harmonia, aleluia. Isto é graça. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que não exclui, é o Evangelho que inclui, glória a Deus. É o Evangelho que não quebra a cana rachada, a cana trilhada, que não apaga o pavio que fumega, mas que tem convite para todos. Para os cansados, para os oprimidos, para os abatidos, para os desiludidos. E o convite dele é: vinde a mim. Vinde a mim se estás cansados.
Vinde a mim se estáis perturbados, vinde. E Jesus disse algo que para nós, seus filhos, nos traz consolo e conforto. E isto nós vamos encontrar em Mateus 11, 28 a 30. E eu gostaria de ler. São palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e todos os que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Encontrareis descanso para as vossas almas. Por quem? Diz Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz-nos que o seu fardo é leve, que o seu fardo é fácil de carregar, que Jesus tem prazer de colocar fardos pesados em nossos ombros. Quem tem prazer de colocar fardos pesados em nossos ombros não é o Senhor. Quem tem prazer de colocar fardos pesados em nossos ombros é Satanás. É o inimigo das nossas almas. Satanás oprime, maltrata, porque ele é cruel. Mas Jesus veio à nossa vida, veio à tua vida, para desfazer toda a obra maligna, toda a obra satânica. E isto são boas novas. Amém? A Epístola de São Paulo aos Romanos é linda. Lembra o apóstolo Paulo quando diz: por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Queridos, quando esta graça habita em nós, seremos com certeza crentes apaixonados pelo reino de Deus, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Seremos servos diligentes e o nosso cristianismo irá marcar vidas, muitas vidas, irá tocar pessoas e seremos sal e seremos luz nesta terra. Quero dizer um segredo. Quando gastamos nossa vida estendendo graça para os outros, estendendo amor para os outros, nós vamos ver voltar para nós, essa graça volta para nós de forma maravilhosa. É um princípio bíblico. Tudo o que fizermos será valorizado quando ficarmos diante do trono da graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá a força que precisamos para nos tornarmos soldados vitoriosos do Senhor. É essa graça. A graça capacita-nos a sofrer sem reclamar. Sabias disso? A graça capacita-te a ti e a mim de sofrermos sem reclamar, a usar o sofrimento para a glória do Senhor. Oh, que chiquinha, é isso mesmo. A usar o sofrimento para a glória do Senhor. Sabe porquê? Este é o ensino do apóstolo Paulo no capítulo 5 e 6 de Romanos. O apóstolo Paulo explica a relação entre a graça do Senhor e a vida cristã prática. Paulo mostra que viver pela graça significa liberdade, não escravidão. Depender do Espírito Santo e não da carne. Viver para os outros e não para si mesmo. Viver para a glória do Senhor e não para a aprovação dos homens. Sei que por vezes nos sentimos derrotados, eu sei, pelas nossas imperfeições, pelo mundo em que vivemos. E temos um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, como nós sabemos. E na visão celestial, Paulo disse: 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim esse espinho. E Jesus disse-me: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça capacita-nos a usar o sofrimento para a glória do Senhor. A graça capacita-te a usar o sofrimento para a glória do Senhor. E muito rápido quero pensar com os irmãos em alguns personagens bíblicos que lutaram com imperfeições. A história deles mostra que a graça do Senhor abunda para todos os que lutam com as imperfeições da vida diária. Amém? Pedro é um exemplo. Pedro deu um passo literal de fé num mar agitado a fim de ir ter com Jesus. Vocês lembram-se, de repente ficou com medo e quase se afundou. O apóstolo Paulo, um homem com um testemunho maravilhoso, como vimos, lutou com um espinho na carne, teve algumas discórdias com os seus companheiros de viagem. Maria temos outro exemplo, irmã de Marta e de Lázaro. Maria, o seu desejo era estar sempre aos pés do Senhor, mas a sua irmã Marta não a compreendeu e criticou-a. Todos estes e outros, ainda com as suas falhas e as suas imperfeições, por causa da maravilhosa graça do Senhor, ficaram conhecidos como seguidores do Senhor, amados e fiéis do Senhor, campeões do Senhor. Porque é o Senhor que derrama a sua graça sobre o temeroso, o fraco e o mal compreendido. Lembra-te, o Senhor sempre chega quando mais nós precisamos dele. Isto é um princípio. O Senhor sempre chega
quando nós mais precisamos dele. Crê na graça de Deus, meu irmão. A graça de Deus é dada a quem não merece. Não deixarei de lembrar a mulher samaritana, também, neste contexto. Esta mulher foi um milagre da graça de Deus. Jesus mudou a vida completa daquela mulher lá, quando foi ao poço, à fonte de Sicar. Jesus foi a Sicar para dar nova vida àquela que no conceito da sociedade não tinha valor nenhum, não tinha valor algum. Uma mulher maltratada, uma mulher humilhada, um objeto para muitos também, que foi muito tempo. E se vocês desejarem saber mais da mulher samaritana, leiam João 4 e encontra lá este episódio. Jesus não excluiu esta cana rachada, não. Antes enviou a sua graça. Essa graça mudou todo o rumo da vida daquela mulher. Amém? E ainda assim, queridos, se tu ou eu, se o nosso poço parece muito fundo, amém? Mas sabe, o dom da vida é maior. O dom da vida é maior. Aleluia. Jesus sabia onde estava aquela mulher. Ele mesmo foi ao seu encontro. Ele mesmo foi ao seu encontro. Por isso eu digo, quando precisamos dele, não importa onde estejamos, ele mesmo vai ao nosso encontro. Ele sempre está lá, como eu digo. Eu sempre digo isto. Ele sempre está lá. Ele não chega atrasado. Ele sempre está lá. Importa nos chegarmos a ele também. O autor aos Hebreus ensina-nos isso, como eu sempre digo, Hebreus 4:16, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus e vamos encontrar ajuda, e vamos encontrar auxílio, e vamos encontrar bênção, glória a Deus. É ali no trono da graça de Deus que alcançamos misericórdia e como precisamos tanto da misericórdia de Deus. Eu preciso, e eu sei que tu precisas também. Tempos como estes que estamos vivenciando, como nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Vamos nesta noite, pela fé, aceitar a graça de Deus. A graça de Deus traz repouso para a alma cansada. Se estás cansado, fica debaixo desta graça. Aceita este repouso, aceita este descanso. O conselho do Senhor para todos nós é: deixa toda a condenação, deixa toda a culpa, deixa todo o embaraço que ainda pode estar carregando. Deixa tudo isso pela fé na cruz de Jesus. Aceita esta noite, pela fé, a graça de Deus. Essa graça é Jesus. Graça significa Jesus. Ele está aqui para nós. Como sempre o faço, e gostaria de o fazer nesta noite, quero orar com vocês. Vamos orar juntos. Vamos nos colocar em fé diante do nosso Pai Celestial, crendo de todo o nosso coração que a sua graça irá cobrir todas as nossas imperfeições, todo o nosso pecado, tornando-nos merecedores de estarmos em sua presença. Amém? Lembram-se do tema da nossa meditação? Eu vou lembrar. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pela graça de Deus, nós não estaríamos aqui orando. É por causa dessa graça que agora nós vamos receber o favor de Deus. Vamos juntos orar? Amém? Crendo que Ele ouve e responde a um coração contrito. Vamos nos chegar com confiança ao trono desta graça e receber ajuda nesta noite. Amém? Eu te convido a inclinar a tua cabeça e junta a tua oração à minha e crê e lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele está aqui para ouvir e para trazer resposta e para trazer graça e favor. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, te agradecemos por este tempo que passamos juntos estudando, meditando a tua palavra. Obrigado pelo dom da vida. Senhor, derrama em cada um de nós, nesta noite, o bálsamo, esse bálsamo do teu Espírito. Restaura toda a área dos nossos sentimentos, dos nossos sofrimentos. Levanta aquele que está cansado pela rotina da vida, Senhor. Levanta. Cura o que está doente. Cura a alma, cura o corpo daquele que está enfermo. Senhor, a doença traz dor, a doença traz sofrimento. Cura o que está doente, Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo que está enfermo. Ajuda-nos a crescer em graça e em sabedoria para andarmos na verdade dos teus caminhos. Senhor, não nos deixes ser marcados por este esfriamento, por esta apostasia que está por aí vindo, Senhor. Mantém-nos firme com os olhos em Ti, com a nossa mente ligada à Tua Palavra, com um coração derramado no Teu trono, com um coração derramado no Teu altar. Senhor, Te amamos, querido Pai.
Consola a todos, Senhor. Consola. Obrigado por tão grande amor por nós. Seja sempre exaltado em nossa vida, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos, querido Pai. E nesta noite nos alegramos em Ti e entregamos a nossa oração, entregamos o nosso clamor, entregamos, Senhor, com confiança, Pai, em nome de Jesus, sabendo que tudo quanto pedimos ao Pai no nome do Teu Filho, Jesus, Tu nos ouves. Obrigado por cada resposta. Obrigado, Senhor, por aquilo que vais fazer em cada vida. Te agradeço, Pai, eu e os meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, muito bom. Foi muito bom estar com todos. Deixo o meu carinho, como sempre. Deixo o meu abraço fraterno. E desejo que vocês tenham uma noite abençoada, um bom fim de semana. Amém? Lembrem-se que no próximo domingo, ali na nossa igreja, na Casa do Oleiro, Família da Fé, na Reboleira, ali na Amadora, e estaremos ali para juntos darmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. Fiquem todos desfrutando da doce paz de Jesus.